As convicções são mais inimigas da verdade do que a própria mentira. E hoje eu vou falar com um cara cheio de convicção, português. Bem-vindo ao Além dos Outdoors, Miguel. Obrigado. Tenho muito prazer estar aqui convosco. Há um tempo atrás, nós acabamos agora de ter a COP. Moralmente, então eu fala de tenho ali melhora. um Você já desligamento acompanhou pacientes, de isso é pertencimento. Isso é outro mas processo. Eu citei Toda vez que eu entrava dele, na hora de sair, Zappa, eu mostrava o mas cartãozinho. eu acredito no sexto período. Roberto Carlos, mano. Ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, ia pra lá. Vitória, como que é ser Miss, assim? Diretamente dos estúdios da Pureza Filmes, aqui no Dual Cowork, começa mais um Além dos Outdoors. Este, que ainda é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que, além aqui da produção da Pureza Filmes, nós estamos aqui no DUI. O DUI é um espaço corporativo que você pode montar o seu escritório sem precisar dispor de móveis, de pagar IPTU. Você pode vir aqui alugar uma sala que já tem toda a estrutura, móveis, mobiliário, ar-condicionado, tem um café maravilhoso, uma recepção que pode te atender. E você pode ter o seu negócio, atender os seus clientes aqui de maneira confortável. O Dual Cowork fica aqui nos altos da cidade, na região da Getúlio Vargas. Vamos lá, o meu convidado de hoje é um cara do empreendimento. Miguel. Ô Miguel, antes da gente falar do empreendimento em si, do Guestier, vamos falar da sua vida. Você é português, né? Português. E há quanto tempo você veio para o Brasil? Você está aqui no Brasil empreendendo há quanto tempo? Eu cheguei aqui no Brasil em 2010 e não vinha para ficar, vinha para... Enfim, complementar alguns negócios. Em 2008, o subprime americano atingiu todo o mercado financeiro mundial, com grande impacto nos Estados Unidos e na Europa. Né? E então, a Europa estava vivendo uma profunda crise, não é? E Portugal, um país que não tem uma grande estrutura, porque é pequeno e não tem riquezas naturais visíveis, sofreu muito com esse impacto. Para vos dar uma ideia, de 2008 a 2015 não houve construção em Portugal, nada de novo se fez. E isso fez com que vários portugueses, né, nessa altura, vieram muitos portugueses aqui complementar os seus negócios no Brasil. Enfim, por um lado porque era mais fácil, não é? Mais fácil vir para o Brasil do que ir buscar negócios na China, né? Sim. E então vários portugueses vieram e eu fui um deles. Então eu vinha complementar os meus negócios. Entendi. Só que o Brasil é um mundo de oportunidades e de uma maneira de ser muito interessante, né? E fui acabando por ficar até que fiquei. Okay? Então hoje moro no Brasil, já moro aqui há 14 anos, há 12 anos com residência fixa. E fui ficando e comecei a enfrentar os negócios aqui como os principais e que me levaram depois a pensar, a escrever e a implementar o Guestier. Tá. Você fez, mas atualmente acontece um êxodo contrário. Tem muito brasileiro indo para Portugal. Eu, entre meus amigos, tem muitas pessoas que moram em Portugal agora e querem ir para Portugal, apesar de eu achar que o salário mínimo lá é péssimo, né? Mas eles acham que é maravilhoso e assim... Eu acho que isso tem muito a ver com o que as pessoas buscam na vida, não é? Há 3 tipos de brasileiros que estão indo para Portugal. Aquele que é muito rico, ok? E então não precisa de rendimento em Portugal, antes pelo contrário tem vantagens fiscais lá, faz o seu investimento lá, fica com passaporte português, então esse é muito brasileiro, foi investidor, etc. Há o brasileiro que vai por necessidade, ok? Então ou não arruma aqui emprego, ou, enfim, então, e imigra, né? Faz a sua imigração para Portugal, trabalham muito na restauração ou na construção civil. Eu tenho um primo que está lá trabalhando como ajudante de pedreiro. Isso. E há o outro pessoal que, enfim,
quer fazer a sua aventura, vamos dizer assim, profissional e pessoal na Europa e começa por Portugal. Isso agora, você não vê nenhum brasileiro, o brasileiro é empreendedor por natureza, você não vê ninguém empreendedor que vai daqui para ir fazer negócios em Portugal. Não. E o Brasil é isso, o Brasil faz ao contrário, há um montão de oportunidades, não é? Que existem aqui, é um país que ainda tem muito por fazer, ao contrário da Europa, que está tudo feito, enfim, não tem essa abertura, não é? E é um país muito friendly, é um país em que as pessoas facilmente se encaixam na sociedade, é uma sociedade muito mais fácil de conversar do que em Portugal. Ainda ontem estava num jantar com uns amigos em minha casa, amigos brasileiros, 2 grandes chefes de cozinha aqui de Bauru, estava jantando em minha casa com eles, e um deles é português também, está aqui há muitos anos, que é o Carlos, que é o dono do Vila Graziella, vão a um ótimo restaurante português. Me falaram muito bem do bacalhau com natas. Isso, muito bom. E estávamos a falar os dois como é Portugal. Portugal, um e-mail para um diretor de uma empresa ainda se escreve excelentíssimo senhor doutor, num e-mail. Então, quer dizer, aqui é o Miguel, ou o Pedro, ou o António, enfim. Então, isso é muito interessante, é muito atrativo, né? E foi isso. Então, há umas pessoas que querem ir para Portugal ou para descansar, ou porque... mas quem quer empreender é no Brasil, não é lá nenhum. Mas eu além do português, eu acho assim, o português ser mais formal, são mais literais também. Eles falam, a gente tem uma coisa de falar uma coisa sem querer dizer aquilo. Por exemplo, passa lá em casa, vai jantar lá em casa. Não é pra você isso, eu tô falando, exatamente, sabe, entendeu? Nem passa o endereço nem o dia, né? Isso. E em Portugal não tem isso. Falou isso, a pessoa vai, né? Vai, tem que dizer em que dia, a que horas, e tem que tudo ser muito formal e muito cumpridor, né? Outra coisa, por exemplo, que a linguagem portuguesa não tem é o gerúndio, né? Estou saindo, estou indo, estou chegando, isso não existe. Já saí, ok? Em 5 minutos chego. Então, é tudo muito mais... E aquele relatório, estou fazendo. Estou fazendo, Você acha que isso deixa o brasileiro mais demorado em suas tarefas, o gerúndio? Deixa menos comprometido. Menos comprometido. Demorado ou não é conforme a competência de quem está fazendo. Mas, efetivamente, deixa menos comprometido, né? Porque se eu estou fazendo ou estou chegando, eu não tenho o compromisso... Não, tem uns amigos que falam, eu estou indo. Nem saiu de casa, nem tomou banho ainda. Exatamente. É assim. Miguel, você é formado em Direito. Sim. Lá em Portugal. Sim. E da onde foi que você veio do Direito, já desde sempre, para construção, para empreendimento? Como que foi essa história? Não, a minha vida de empresário começou aos 17 anos, né? Ter uma formação hoje não obriga que a pessoa siga. Fez direito, tem que ser o advogado, ou juiz, ou promotor. Sim. É uma base de formação que serve para várias coisas. Assim como hoje, praticamente toda a formação superior já não é também tão específica num assunto, dá para várias situações. Mas ser empreendedor está no sangue, não é? Há umas pessoas que são pintores, pintam, outros que tocam piano, outros que são grandes atletas. É vocação, está no DNA, no ADN da pessoa. Não há ninguém que estude para ser empresário, ok? Porque até nem vai dar certo, né? Claro que para ser empresário você tem que ir estudando todos os dias, várias matérias. Ainda por cima, hoje em dia, que o mundo é muito rápido, muito complexo, você tem que estar sempre a acompanhar. Mas ser empresário, naquilo que eu vejo dos empresários que conheço por todo o lado, em várias partes do mundo, é efetivamente uma coisa que nasce com a pessoa. É quase uma necessidade, não é, de fazer, não é? Uma necessidade de fazer, de construir, de gerir. É um desafio constante. É um desafio constante. Então, começou empreendendo muito cedo. Na área do direito, eu notei uma
uma diferença muito grande daqui para Portugal. Eu tinha um amigo que ia importar livros portugueses, e aí ele me pediu, você pode me ajudar? Dar uma olhada no contrato, a editora lá vai me mandar o contrato, e eu preciso ver. Aí eu falei, não, ajudo, vamos dar uma olhada. Eu não sou advogado, eu sou comunicação, mas assim, ele achava por eu falar uma segunda língua, pode ajudar ele. Chegou o contrato, era uma página. Uma página. E aqui no Brasil, nossos contratos são de 30 páginas. Porque eu não sei se é... Porque aqui a gente já fica prevendo que a outra pessoa vai ser mal intencionada. Assim, você vê essa diferença também? Não, eu acho que não é ser mal intencionado. Eu acho que, enfim, o Brasil é um país muito jovem, não é? Então é um país que ainda não tem bem intrínseco, até nas pessoas, o que é um país como Portugal, que tem 900 anos de direito, 900 anos de legislação, sei lá, tem um histórico que está enraizado já na cultura e nas pessoas, né? E também tem um sistema jurídico que está montado há 900 anos. O sistema jurídico do Brasil é muito recente, não é? Então ele ainda não é tão estável como poderia ser, não é? E isso cria alguma insegurança. Então você tem que prever um montão de situações que podem acontecer, não é? Que podem estar mais ou menos regulamentadas, menos ou mais. Então não é por desconfiança do outro, às vezes até por desconfiança do próprio sistema jurídico, não é? Em que depois, se há problema, é muito difícil resolver o problema, né? Os tribunais são demorados, às vezes as decisões não são tão técnicas, enfim, ainda é um sistema bastante complexo, e isso faz com que os próprios advogados querem proteger os seus clientes, né? E conhecem bem do funcionamento das várias instituições e das próprias leis, e então tem que ser assim. A produção legislativa do Brasil é muito grande, não é? Em Portugal a produção legislativa hoje é quase zero, né? No Brasil hoje a gente vive uma extrema judicialização. Qualquer coisa, um vizinho joga o lixo na frente, errado na frente, judicializa. Umas questões simples levam para a justiça. E acaba fazendo o nosso sistema judiciário esse amontoado de coisas aí. Mas em Portugal isso acontecia até há cerca de 20 anos. Era exatamente assim, até que foram desmembrando por patamar o nível do órgão que vai julgar, ou que vai fiscalizar, ou que vai impor alguma sanção. Miguel, tem um cafezinho para você aí, se você quiser ficar à vontade. Muito obrigado. E tem um docinho também. Sim, senhor. Esses docinhos é da nossa parceira Israeli. Mamalu Brigadeiros, doces e delícias. Ó, e esse aqui é para você. Muito obrigado. Para você levar, tá? Experimentar lá. Isso é para agradecer a Mamalu. Existe a Mamalu ou é só o nome? O nome. Ela chama Israeli. Muito bom, obrigado, Israeli. A Mamalu Brigadeiros faz doces personalizados para festa, para empresas, para eventos, faz com o seu logo, faz lembrança. E também ela é revendedora. Você que tem um comércio e quer ter os doces lá, ela entrega nos comércios e você pode revender. Tá aparecendo, acho, algumas imagens dos doces aqui, e agora ela também é parceira aqui do Além dos Outdoors. Todo dia vai ter docinho pra gente, é isso, Paulo? Adoro. Então, Mamalu Brigadeiro, siga também nas redes sociais, as redes sociais estão aqui embaixo, só você encontrar, a gente garante que é de alta qualidade. Miguel, o que eu ia te falar é o seguinte, aí beleza, você vai empreender no Brasil, assim como Pedro Alves Cabral lá. E os outros todos que vieram a seguir, né? Tá. Brasil é muito grande. Como você veio parar em Bauru, Piratininga? Você mora em Bauru? Você mora aqui em Bauru, né? Eu moro metade aqui em Bauru e metade em São Paulo. Em São Paulo. A sede da empresa, a sede do GST é em São Paulo. Mas pela operação que nós temos aqui, que ainda está muito no início, vamos ter várias novidades nos próximos anos, obriga-me a estar aqui, obriga-me com prazer. Hoje eu gosto muito de Bauru, tenho muitos amigos, várias parcerias aqui. E então tem que estar aqui, não é?
Eu gosto de estar perto dos negócios, não gosto de estar longe dos negócios. E então tenho uma atividade permanente aqui, 15 dias por mês, pelo menos estou aqui. E o moro restante fica em São aqui Paulo. num apartamento e o restante moro em São Paulo. Mas de onde surgiu o Bauru? É assim, quando eu cheguei aqui no Brasil, fiz algumas viagens para entender onde é que era possível um europeu aqui acabado de chegar, não é? Onde seria possível desenvolver atividade de negócio e empresarial. E visitei o Rio de Janeiro, visitei Goiânia, visitei Uberlândia, visitei, enfim, um conjunto de Brasília. E claro, mas aterrei aqui em São Paulo, não é? E sem dúvida que São Paulo é totalmente diferente do restante do país, não é? Aliás, o Brasil é de uma complexidade enorme, não é? Assim como hoje falar da Europa. Sim. Fala de O leste Portugal. europeu é totalmente diferente. Não, você fala de Portugal, não é? E fala da Suécia, da Dinamarca. São realidades completamente diferentes. E aqui é a mesma coisa. Falar de São Paulo ou de Piauí são realidades completamente diferentes. E então acabei por ficar em São Paulo e decidir que o local mais apropriado para empreender neste grande Brasil para a minha estrutura intelectual, vamos dizer assim, e cultural, que seria o Estado de São Paulo, talvez aquilo que seja mais aproximado ao que nós estamos habituados na Europa. E vir para Bauru teve a ver com o projeto de investimento do Guestier, né? Que o Guestier tem uma história pequena, curta ainda, mas teve conhecimento aprofundado antes de ser lançado. E estudámos bem o mercado de loteamentos brasileiro e de São Paulo, e a conclusão que chegámos foi que o produto que estava a ser ofertado a todo mundo para morar era um produto que tinha sido idealizado há 45 anos em Alphaville, não é? Por quem fez quem fez a cidade, o bairro de Alphaville, ali em São Paulo. E então estava a ser ofertado por todas as empresas, copiaram o modelo, não é? Que é um modelo americano, só que com muro, ok? Porque aqui o tal do muro dá um certo conforto às pessoas, não é? E todo mundo replicava sempre a mesma coisa. 3 campos de ténis, um salão de festa, não sei o quê. Nós fizemos uma pesquisa de mercado e chegámos à conclusão que ninguém joga ténis. 2 a 3% da população dos empreendimentos jogam ténis. Mas quanto mais quadras de ténis o empreendimento tivesse, mais chique é. Mais chique é. Então, eu tô morando mal, eu vou morar mal, então no meu condomínio não tem nenhuma quadra de tênis. Tem de futebol, de basquete, de areia, mas pode não tem ter, tênis. pode ter como pode ter das outras. Mas então foram coisas que nós começámos a estudar e entendemos, por um lado, que estava a valorizar uma coisa que ninguém usa e que faltava um montão de coisas que as pessoas usam hoje, não é? Só para termos uma ideia, 70% hoje do lazer das pessoas é feito em multimídia. É na tela. Ok? É onde as pessoas... Sim. E depois lá não sei quem, o Google, quem é que manda, não sei quem é que manda. Você teve esta semana, teve mais não sei, menos não sei quantas horas, mais não sei quantas horas. Então, isto é um dos exemplos, né? A outra coisa que nós também notamos é que os loteamentos não tinham... Eram bairros sem vida, né? Porque quando você vem para um bairro de uma cidade, e um loteamento é um bairro, né? Quando você vem para um bairro de uma cidade, tem o café, tem o restaurante, tem a loja, tem tem um conjunto de situações e de serviços e até de diversão. Você dentro do bairro loteamento fechado não tem. Tem lá o clube, tem lá a piscina, maior ou mais pequenina, mas acabou por aí, não é? Digamos que é uma infraestrutura que eu costumo dizer que é uma infraestrutura estática, morta. Sim. Okay? E então quando começámos a ver estas coisas, começámos também a entender que a pessoa de há 45 anos não é a pessoa de hoje. Em 45 anos o mundo mudou radicalmente.
E então foi nessa busca que nós fomos de ver o que é que as pessoas gostariam de ter e de que forma gostariam de viver. Eu costumo dar o exemplo, quando eu casei com 24 anos. Casou com 24 anos. Primeira vez. Meu. Casei com 24 anos e uma lua de mel nós fazíamos a 200 km de casa. Sim. Se ali ao lado da Espanha já era uma lua de mel. Hoje, o pessoal vai à Tailândia fazer lua de mel. Não precisa de ser rico, né? Vai na CVC, compra em 12 vezes, 13 vezes, é tudo perfeito. barato. É isso mesmo. E vai à Tailândia, vai ao Vietnã, vai para a Europa, vai para Paris, vai para os Estados Unidos, para Nova York. Então as pessoas hoje têm uma experiência de vida, não é? E de expectativas que encontram nesses locais que antigamente não havia. E mais, ainda tem internet. Basta carregar no botão e ver no tecla e ver onde é que pode viajar o mundo inteiro, né? Então foi esse tipo de expectativas que nós entendemos que seriam interessantes colocar num lugar de moradia todos os dias. Sim. Eu tive o prazer de conhecer o Gestia, o seu condomínio. Vou contar uma história aqui. Eu fui na inauguração, no jantar de inauguração do Gestia. Muito, aliás, chique, né? Coisas. A prataria. Ô, Maico, a prataria que foi servido o jantar pra gente lá, compra sua casa, tá? Mas assim. E como um bom boêmio brasileiro, eu fui o último que saiu do evento. O Miguel chegou a um certo momento, já estava muito tarde, ele chegou na nossa mesa e falou assim: pessoal, eu vou embora, mas vocês podem ficar. A gente ficou a última mesa da festa lá, deixaram a geladeira aberta pra gente continuar tomando vinho. Mas não esqueça que eu já estava, eu não sei que dia que você foi, porque eu tive 5 noites seguidas. Nossa. Nessa festa, que nós fizemos 5 noites, né? Porque não cabia todo mundo, né? 500 lotes que a gente lançou na primeira fase são 1.500 pessoas, né? Então nós não podíamos fazer um jantar para 1.500 pessoas, ficava ruim, não é o Gestia. Podemos ter feito lá o churrasco. Self-service. Podia fazer, não, mas o Gestia não é isso. O Gestia tem como uma premissa muito importante é dar alguma sofisticação àquilo que faz, né? Não ser descomprometido, principalmente com os nossos clientes, porque o Gestia é todo pensado e todo construído e todo gerido hoje para os clientes. Então entendemos, foi mais trabalhoso, mais caro, mais isso tudo. Mais caro, eu tenho certeza que foi. Mas tenho a certeza que os nossos clientes se lembram, como você se lembra, de que aquela noite, né? Com certeza, maravilhoso. Não é todas as noites que você tá num jantar nesse porte, né? E ainda convivendo com as pessoas que estavam lá, que são todo mundo, né? Pessoas mais... não vou falar mais requintadas, mas... Não, entendeu? O Gestia tem de tudo. O Gestia tem de tudo. O Gestia é assim, o Gestia não é uma comunidade exclusiva, que só tem isto ou aquilo. Não. Dentro do Gestia há tudo, há todas as culturas, subculturas, rendas, etc. Mas vamos falar do Gestia. Eu fui lá conhecer as áreas comuns do Gestia e é realmente surpreendente, tá? Desde o spa que tem lá, piscina comprida, coberta, climatizada, para fazer tratamentos estéticos. Aí você vai para piscina panorâmica ali, virada para uma área verde, uma das piscinas mais bonitas também que eu já vi em algum condomínio. Tem um cinema muito legal, tem área para adolescente que fica conectado jogando, tem área para criança. E tem um restaurante que funciona, e o restaurante está funcionando também aberto ao público, né? Não, o restaurante não é aberto ao público. O restaurante é para os moradores, proprietários, e para os seus convidados, ok? Ou indicados. Eu tenho que ser convidado de algum. Tem que ser convidado. Portanto, isso é um compromisso da Gestia e da Associação dos Moradores, né? Que hoje tem uma parte da gestão hoje do edifício, né? De que nós iremos manter essa situação assim, né? Porque aquilo é uma estrutura que não pode ser aberta ao público para ver... sim, que né? Você vai receber as pessoas lá, tem razão.
tava seguindo o restaurante de lá. Uhum. E é muito bom, aliás, preços até mais baratos que Bauru. Bem mais barato, inclusive. Toda uma sofisticação para um preço super acessível. Eu gostei muito do restaurante lá. Mas me fala do conceito, de como o Guestier está agora, o que oferece, se você ainda tem como... Eu sei que no primeiro lote que estava disponível já não tem mais como comprar, acabou tudo, né? Mas assim, me fala assim de como ele está hoje. Depois nós vamos falar de planos, tá? Mas me fala assim como o Guestier está hoje. O Guestier tinha o compromisso de construir um espaço de moradia em que a pessoa morasse num resort de 5 estrelas todos os dias. Okay? Então esse é o compromisso da Guestier. E não é só na infraestrutura que tem essas coisas todas, é no serviço que nós prestamos aos nossos moradores, clientes. E se neste momento esse serviço ainda está só dentro do clube, porque nós temos já 30 e tal casas a construir, o primeiro morador daqui a um mês estará lá, mas depois vamos ter a componente dos serviços na casa do morador, como se ele estivesse num hotel. Limpeza de casa, piscineiro, jardinagem, chefe em casa, delivery do restaurante. Então tudo isso é uma estrutura que nós chamamos o Guestier Concierge, que é uma estrutura de serviços. O Guestier, para além de empreendedor imobiliário, vamos dizer assim, tem também uma empresa de hotelaria, okay? De serviços. Então tudo isto que nós oferecemos e que abraçamos aos nossos clientes, que fazem com que morar no Guestier é completamente diferente. Não só pela infraestrutura, que está construída, o clube está construído, para as 3 fases do empreendimento. Já lançámos e vendemos 2, e brevemente vamos lançar a terceira. Mas, então, como nós estamos hoje, portanto, nós temos toda a infraestrutura de lazer central construída e a funcionar. Temos o loteamento 1, que são 500 lotes, está totalmente vendido. Temos 30 e tal casas em construção neste momento, e mais um conjunto delas em aprovação na associação. Está totalmente vendido, mas há sempre um ou outro extrato que vem do cliente, então nós recolocamos esse lote à venda. Esporadicamente, e lançámos o 2 o ano passado. Está em obra, okay? Está 90% vendido, está em obra, será entregue em princípio em março, não é? Um compromisso comercial, nós temos mais tempo para construir, mas o nosso objetivo é entregar em março deste ano, totalmente construído. Também tem a sua área de lazer interna, todas as fases têm as suas áreas de lazer internas, para que também não vá tudo, quando uma pessoa vai no clube, já vai para desfrutar ou da piscina grande, ou do cinema, ou do salão de festas, mas todos eles depois têm as suas áreas de lazer próprias, que cada fase tenha alguma vida. A fase 3 vai ser uma surpresa, que nós vamos apresentar em Bauru, a área de lazer da fase 3, mas é como estamos. Temos também uma área comercial na entrada do loteamento, que está neste momento está estruturada para ser lançada talvez para o ano, né? Numa lógica de shopping. Nós não vamos vender lote, nós vamos levar operadores que nós sabemos que os nossos clientes necessitam para o seu dia-a-dia para dentro dessa área comercial. E vamos também lançar um condomínio de casas, também um outro produto que vamos também lançar agora brevemente. Então o Guestier, aquilo que era a sua proposta e aquilo que é a nossa estratégia é criar destinos Guestier. Nós não queremos andar a fazer... O Guestier vai se transformar numa cidade lá, né? Vamos chamar um bairro grande, com vários produtos, vários serviços. Porque se você parar para pensar, tirando a pessoa que precisa trabalhar e sair de lá, a pessoa não vai precisar sair de lá para nada. E mesmo se quiser trabalhar, vai ter coworking. Nós estamos num coworking. Nós vamos montar um lá. Então o Guestier ainda tem mais alguns lançamentos. Uma coisa que me impressionou lá é essa parte de concierge, né? Porque concierge, gente, para quem nunca ficou no hotel que custa R$1.200 por noite, é assim, tem um cara lá no hotel que resolve a sua vida. Exatamente. Né? Você fala o seu problema,
Falou assim, eu queria ir no jogo do Corinthians hoje, eu tô aqui em São Paulo, o cara compra o ingresso pra você, arruma a condição pra te levar, te põe lá e arruma uma camisa do Corinthians pra você ir ainda. Isso daí funciona em hotéis como Fazano, em São Paulo, etc. Quando eu li quando foi lançado, eu lia, Sim. falando assim, por exemplo, cuidador, babysitter, né? Lá. Então você é um casal que tem um filho novo e tem um jantar que não dá pra levar o seu filho junto. O condomínio vai ter uma babá para ficar com seu filho lá dentro da segurança do condomínio para você ir tranquilo para o jantar e voltar. Apoia Idosos também. Não idosos acamados, né? Sim. Não é essa a função, mas uma companhia para não ficar sozinho, né? Então, a ideia é que seja o concierge é exatamente isso. Para alguém que o morador liga para resolver qualquer problema que ele tem. E ele não tem que andar à procura disto e daquilo. Enfim, temos uma estrutura também de parcerias que nós temos e que, se quiser estar em casa, manda vir o jantar do restaurante. Sim. É um conjunto de serviços de concierge que vai facilitar a vida de todo mundo. Assim como nós temos também outro programa para facilitar a vida dos nossos clientes, que é o Guest Easy. E o Guest Easy o que é que faz? Entrega a casa, chave na mão ao cliente. O cliente, em vez de andar à procura de projeto, arquiteto, engenheiro, depois o empreiteiro, depois o servente, depois ir comprar o material, e ir na prefeitura, e licenciar na prefeitura, e entregar o projeto na prefeitura, e tirar o habite. Então o Guest Easy o que é que faz? Define com o cliente qual é a sua intenção de construir. Nós temos projeto tipo e, portanto, se algum dos projetos tipo que nós temos, projetos modelo, encaixar na necessidade do cliente, ele opta por aquele projeto, ok? Ou se nenhum daqueles encaixar, se ele tiver o projeto dele, o Guest Easy trata também de todo o assunto do princípio ao fim, construindo a casa e licenciando a casa e tudo com o projeto do nosso cliente e também temos essa facilidade. Portanto, o Guest Easy pretende ser um facilitador da vida dos seus clientes. E então pretendemos que ali vivam o mais tranquilo possível, né? E com o máximo de comodidade e facilidade nos tempos de hoje, né? E nos tempos de hoje, né? Você está a falar do cinema, mas, por exemplo, a nossa área multimídia não é só cinema. A área multimídia tem a sala de cinema, mas também tem uma sala com jogos de videogames, enfim, tem depois o balcão da pipoca, tem como se tivesse sim, tem tudo funcionando. Quando eu falei cinema, não é só uma sala com uma tela, gente, é um cinema de verdade, tem lá. Sabe o que impressiona no Guest Easy? Falar assim, a magnitude, assim, o tamanho. Assim, você chega na portaria, é muito grande, assim, diferente dos outros condomínios. Assim, eu moro em um condomínio, vou morar em outro, tô construindo um condomínio de médio padrão aqui em Bauru. Visito amigos e familiares que moram em outros condomínios. Quando você chega no Guest Easy, você vê essa diferença. É muito maior, assim, é mais não é faraônico, mas parece uma construção mais grega, é grande, assim. Como foi esse projeto? E eu sei que você trouxe um arquiteto famoso também, né, para assinar os jardins, a arquitetura. Me conta sobre o projeto. O Guest Easy, quando nós apresentámos o Guest Easy ao mercado, os especialistas de mercado disseram assim, e era comum eu ouvir dizer, o português não vai conseguir fazer aquilo porque a conta não fecha, né? Eu escutei isso daí. Não ia falar na sua frente, mas escutei. Na hora que eu peguei a proposta, porque eu estava adquirindo, né? Falar assim, mas isso daí não vai sair do papel, não tem como construir isso daí. Tá lá. E por quê? Porque é uma estratégia nossa de negócio que é arrojada, ok? E que tinha algum risco, hoje esse risco está totalmente mitigado, que era fugir um pouco do padrão de que todo mundo faz. O que é que todo mundo faz? Para não correr risco nenhum, vamos dizer, ou mitigar muito o seu risco. Faz 400 lotes, bota um clube.
Se fizer mais um clubeco, um clubinho, né? Faz mais 400 lotes e bota outro clubinho. E faz mais a terceira fase e bota outro clubinho. Quando você faz isso, o seu clube fica totalmente limitado. Ou seja, você, em vez de ter uma piscina de 50 metros como nós temos, você tem 3 piscinas ou 4 de 12 metros. Okay? Mas não tem um impacto. Né? Você não consegue ter um restaurante viável para... Sim, não consegue. Para 400 famílias. Sim, consegue, conforme o loteamento, for um loteamento de alto padrão, efetivamente, aí consegue, porque tem pessoal com renda e depois acabam por levar os amigos, etc. Então consegue fazer essa operação. Mas não, da mesma forma, ou seja, a nossa cozinha é uma cozinha industrial, não é? A cozinha do restaurante é uma cozinha industrial, não é? Que serve o restaurante, serve o salão de festas nos eventos, vai servir para delivery, faz desde pizza a sushi. Então é assim, tem câmaras de frio, de congelados, não dá para fazer em 400 lotes. Okay? Então aquilo que nós fizemos foi, porque é que nós vamos fazer 3 mini-clubes e não vamos fazer um grande clube para todos, com uma oferta muito maior. Entendeu? Claro que isto tem risco, porque se nós só conseguíssemos vender a primeira fase, a conta ficava muito apertada. Fechava, mas ficava muito apertada, né? E com a questão da pandemia ainda mais apertada ficou. Sim. Mas hoje nós sabemos que aquela infraestrutura é que marca o destino GST. Aqui há ali mais umas que nós vamos criar no futuro, são elas que marcam o destino GST e são elas que fazem o GST ser atrativo, né? Então foi uma estratégia arrojada, mas tinha estratégia. O português não chegou aqui sem fazer conta e depois logo via se fazia. Eu vou te contar uma peculiaridade. Eu trabalho às vezes em São Paulo e eu costumo, quando eu não vou com ninguém, porque eu já dei perda total em 3 carros, então quando eu vou viajar sozinho, eu vou ou de ônibus ou de carona. Quando vai com Mas alguém... você é assim tão ruim de volante, é? Não, é de sozinho dormir, prestar atenção em outra coisa, entendeu? Sozinho eu procuro ir de ônibus ou pego um buzzer. Quando minha noiva vai comigo, outra coisa, aí eu vou de carro. Então eu peguei uma carona com o pessoal e a carona que eu peguei, o rapaz trabalhava no Tribunal de Justiça em São Paulo. Então ele ia de Bauru, São Paulo, ficava a semana toda lá trabalhando e voltava. E ele comprou um terreno no Guestier. Ele estava indo conversando comigo. E eu falei assim, nossa, mas... e o que o pessoal fala aí, que não vai sair? Aí ele me disse assim, antes de comprar, eu fui fazer uma pesquisa, não sei o que lá, e eles têm uma carta de fiança bancária de 1,5 vezes o valor do condomínio, não sei o que lá. Então eu fiquei tranquilo, tem uma fiança bancária, não sei o que lá. Aí eu falei assim, o cara foi pesquisar, não sei o que lá. Então você não veio por um acaso, né? Você tinha uma fiança bancária gigantesca, segundo ele. E assim, as pessoas, como aqui em Bauru, há o trauma do Pamplona, né? Foi um empreendimento que não deu certo, infelizmente. E há o trauma do forasteiro, né? Então nós chegámos aqui, forasteiro, português, né? Hoje, com o treinador do Palmeiras, eu acho que os portugueses estão um pouquinho mais bem-vindos agora. Né? Não, eu não estou a dizer que é português por ser de nacionalidade portuguesa. Efetivamente, para além de fora, não sabe história. É de fora e para além de ser de fora ainda é de outro país, né? E primeiro empreendimento e tal. Então, é lógico que as pessoas que compraram consciente, né? E nós gostamos muito que os nossos clientes sejam clientes conscientes, né? A gente dá um pouquinho de emoção para eles comprarem, como é lógico. Mas é importante que eles vejam se está tudo certo, né? Ao nível dos contratos, ao nível das exigências que o empreendimento deste precisa. E nós sabemos que várias pessoas, os nossos clientes mais exigentes, rebuscaram tudo. Né? Agora, o GST, por exemplo, é uma empresa que hoje tem... O projeto de investimento é de 2014, a empresa é de 2017, né? Quando foi constituída, e não tem passivo financeiro, não tem passivo jurídico, não tem passivo trabalhista e não tem passivo fiscal, né? Então, aqui no Brasil é difícil, né? É preciso é preciso uma grande arte de negociação, chamemos arte, né? Para que as coisas não cheguem
principalmente nos diferendos que se têm, ou com os fornecedores, ou até às vezes com os clientes, que nós consigamos ter capacidade de negociação para que as coisas não fiquem tortas. Não, o Guest virou uma realidade. Hoje ele é desejado, né? Eu, como eu falei, vou construir um outro condomínio, mas assim, eu não tenho grana para morar no Guest, mas assim, é um desejo hoje de todo mundo. Vocês não conhecem lá, né? Parece que você entra em outro mundo quando você entra lá. O tempo passa diferente. Essa sua afirmação que não tenho grana para viver no Guest e vou construir uma casa no outro condomínio, eu não vou fazer aqui uma conta para você, ok? Mas a seguir aqui a nossa conversa, eu posso fazer uma conta que essa sua afirmação não é verdade. Não estou a dizer que não é verdade, não sei quanto é que você vai investir, nem que terreno é que você comprou. Mas não é tão diferente morar num Guestier, num Cirela, num Alphaville, abaixo disso. No Világio. Abaixo disso. No Vila de Lyon. Eu vou construir no Vila de Lyon. O preço de construção é exatamente o mesmo. E o lote na altura, quando você comprou, não era tão diferente. Hoje os lotes do Guestier valorizaram bastante. Eu sei. Mas quando você comprou no Vila de Lyon, o preço não era muito diferente. 180 conto, acho que foi. Uma coisa assim. Então, o Guestier, o que eu quero transmitir é que o Guestier não é para milionários. Okay? O Guestier é para uma classe média. E, aliás, nossa base de clientes é uma classe média alta. Me fala de Piratininga. Mas porquê é que vim para Bauru? Eu distraí-me na conversa. Bom, e construímos a marca, o produto, etc. E fizemos uma pesquisa de mercado, um estudo de mercado, onde o Guestier poderia se encaixar. E vários critérios. Mas eu vou referir 2 critérios. Um deles é a estrutura de instrução, o grau de instrução da cidade, das pessoas da cidade. Porque para entender um Guestier, uma pessoa já tem que ter e desejar o Guestier, uma pessoa tem que ter algum grau de instrução, de entendimento do que é. Né? Se você for para Planaltina de Goiás, que é uma cidade que eu conheço, por outro negócio, se você for lá, vou fazer um resort de Guestier, o pessoal nem entende o que é, entendeu? Enfim, E outra questão que era importante para nós é que fossem cidades que vivessem por elas próprias, não cidades que vivessem ou do cluster automóvel, ou do cluster da aviação, ou sei lá do quê. Cidades que, apesar das crises existentes nacionais, que elas não oscilaram muito para baixo, né? Portanto, cidades estáveis, né? Sim. Então saiu a região metropolitana de Bauru, Campinas, Piracicaba, São José do Rio Preto, também saiu Ribeirão Preto, mas por estratégia nossa não nos interessou esse destino. Então é por estes destinos que nós andamos, não é? Por questões operacionais, Bauru foi o primeiro a ser... O primeiro. Vocês escutaram que eu vou primeiro. Quer dizer que tem... vão por outras regiões. Sim, mas não muitas. Nós preferimos estar em longo prazo numa mesma região do que andar a saltar de empreendimento em empreendimento em várias cidades. Aqui, na nossa micro-região, há uma clara tendência de os condomínios andarem para o lado de Piratininga, tá? Muitos estão indo para lá, né? O pessoal trabalha em Bauru, mas estão indo todo mundo morar em Piratininga. São mais de 20 já, é muito condomínio. Lá em Piratininga, o Guestier está cooperando, né, a título de contrapartida. Vocês fizeram um projeto da praça que ficou maravilhoso, né? A prefeitura executou, mas o projeto é de vocês, né? Arquitetura, e vocês estão reformando o pronto-socorro lá também, né? Me fala um pouquinho ainda do que está ajudando a cidade lá. Bom, o Piratininga é a cidade mais próxima do Guestier, né? E ela tem um valor no futuro muito grande para os nossos moradores clientes. Porque nós estamos a 1,5 km de Piratininga, nós vamos asfaltar toda a via até Piratininga, nós vamos asfaltar ela. Então, quem mora no loteamento, se precisar de um cartório, se precisar de uma farmácia, se precisar, enfim, desse tipo do banco, etc., tem em Piratininga. Então, a 1,5 km, não é? E sem fila e com muito mais tranquilidade. Com muito mais tranquilidade, tem um montão de serviços, tem
uma boa padaria, por exemplo, Sim. tem um montão de serviços que estão encostados no bairro Guestilha. Então, para nós, Piratininga é muito importante, para além de ser o município onde nós estamos a trabalhar já desde 2017. Estamos trabalhando com o município e com várias entidades, né? E para além das coisas, como falou, que são contrapartidas, nós temos muitas coisas voluntárias também. Voluntários também. Nós sabemos que, por exemplo, um pronto-socorro do Santa Casa da Misericórdia, não é? Que não é bem uma contrapartida, enfim, não nos impuseram fazer a obra, não é? Para nós é importante que ele seja um bom pronto-socorro, porque os nossos clientes um dia vão precisar dele. Né? Então, por exemplo, fizemos uma ação na Polícia Civil, né? Informatizámos a Polícia Civil de Piratininga, não foi contrapartida nenhuma. Fui conhecer, falei na altura com o responsável e efetivamente eles estavam com algumas debilidades a nível informático e tal. E nós nos oferecemos porque é importante ter uma polícia civil em Piratininga a funcionar, porque o nosso bairro está lá, encostado. Né? Trabalhamos também com algumas instituições de pessoas mais desfavorecidas, sejam terceira idade, sejam crianças, e sempre que há um motivo em Piratininga, como rodeio, como qualquer coisa que diga respeito à cidade, nós tentamos colaborar o máximo possível e podermos apoiar dentro das nossas possibilidades. Você acha que essa ascensão imobiliária em Piratininga tem a ver também com que as pessoas buscam mais verde, mais ecologia? Não, tem a ver tem a ver com duas coisas. É assim, hoje as áreas em Bauru são muito mais limitadas, né? Aliás, como acontece em todas as cidades, né? A cidade vai do centro para fora, né? Então, você hoje, para ter uma área de condomínio, né? Nós hoje já temos ali na região, temos 1.800.000 metros quadrados. Então, é assim, é difícil você encontrar, ali do lado do Alphaville, vão ser em breve também alguns empreendimentos por lá, mas é difícil você encontrar uma terra disponível na zona sul de Bauru para empreendimento. Até porque o que sobra neste momento está para além dessas áreas ali de Alphaville e mais um ou outro local, o que sobra está muito condicionado em termos ambientais, por causa do Rio Batalha e das nascentes do Rio Batalha, enfim, numa gestão muito dura, no meu entender, né? Que está a ser feito sobre aquelas áreas. Hoje há formas de você compatibilizar os interesses da sustentabilidade com os interesses do desenvolvimento, né? E há técnicas para isso, estão disponíveis, né? Mas, enfim, a opção normalmente não se pode fazer nada. Então deixa os territórios um pouquinho fragilizados, porque depois também ninguém toma conta deles para garantir a sustentabilidade da natureza. Então a tendência foi, não há em Bauru, mas aquele hoje é o eixo de desenvolvimento, né? E Piratininga tem muita área. Piratininga ainda tem muita área naquele eixo. Então a tendência efetivamente é se deslocar aquela região que eu chamo área metropolitana de Bauru. O prefeito de Piratininga, que me desculpe, porque deveria-se dizer que Bauru está dentro da área metropolitana de Piratininga, como dizem os moradores de Piratininga, Paris-Tininga. Paris, exatamente. Que teve o primeiro cinema da região, né? Eu tenho um apreço tão grande por aquele cinema, porque eu acho, assim, ele tá caindo, né? Caiu o teto lá. Eu até falei com o Rafael da Facop, que ele tem uma faculdade lá. Falei assim, compra o cinema, reforma e põe o neonzinho de volta lá e fica como um centro de eventos da faculdade. Eu falei, aí ele até se interessou, ele falou assim, quem que é o dono? Vou ver, não sei o que lá. Porque aquilo é uma joia, não pode se perder aquilo. E é uma história que, por coincidência, a família dona do
cinema, é o dono da área do Guest família Farra, é nossa parceira terranista no Guestier. Então o nosso cinema vai ter o nome, o cinema do Guestier tem Cine já o nome. Omar. Exatamente. Que legal. E vamos ter um dos painéis que nós temos no cinema, para pôr os cartazes dos filmes, né? Vai ser fotos antigas do cinema. Que bacana, legal mesmo. Então, uma relação ali forte. Mas isso é fundamentalmente por causa disso, não é? Efetivamente, as áreas em Bauru começam a ser escassas, e então a tendência é ir para uma região com bastante área bonita, aquela região. Eu vejo lá muito assim, que você tem uma coisa que em Bauru, principalmente nos condomínios centrais, dificilmente você vai ter, que é assim, natureza. Os condomínios lá são rodeados de áreas verdes, aquela tranquilidade, parece que o tempo passa mais devagar. Depois há outra coisa interessante também, que Piratininga tem 100% dos esgotos tratados, né? Piratininga a gente chama no estado de São Paulo, município verde e azul, é a cidade de 300%, né? Portanto, ao contrário de Bauru, que tem essa viabilidade, então é assim, tem vários atrativos Piratininga. Assim. Miguel, pessoa que quer conhecer o Guestier, dá para ainda lá visitar? Lógico. Pegar, lógico. Como que funciona? O pessoal que ficou curioso. Não, é assim, nós temos a nossa equipe comercial, está permanentemente no local, então é só contactar pelas redes sociais. E visitar o Guestier, pode visitar o clube, até com os nossos comerciais pode almoçar, jantar no clube. Olha, então, você que vai casar, que está procurando terreno para comprar, dá uma olhada lá antes. É que eu comprei um pouquinho antes, senão eu tinha comprado. E agora que está falando de casamentos, por exemplo, no salão de festas do Guestier já casaram 2 clientes nossos, já batizados. Então é assim, é efetivamente um local que hoje as pessoas gostam de usufruir e gostam de marcar nas suas datas. Sim. Porque realmente lá é muito bonito, assim, muito bonito. Foi um bom gosto e um cuidado no acabamento muito bom. Eu falo dos arquitetos, então nós contratamos, hoje talvez considerado o melhor arquiteto paisagista do Brasil, não é? Que é o Benedito Abud, e contratámos ele para fazer um projeto de paisagismo diferente, não é? Porque nós, quando estamos a falar de urbanização, nós temos que dar condição a que essa urbanização tenha a sua própria, o seu próprio paisagismo, a própria jardinagem, né? E que seja forte, não é? Com a maior parte das pessoas, das empresas, o que faz? É obrigado por lei fazer não sei quantas árvores, põe essas árvores e depois fazem lá uma coisa qualquer. Nós não. Nós, efetivamente, queríamos que o destino Guestier tivesse muito paisagismo, e tem. Nós plantámos 7.500 árvores, só para entender, em todo o empreendimento, né? Tem um paisagismo forte, de praças, bosque. Inauguramos agora o bosque no domingo, com uma festa onde tivemos 300 clientes, tivemos 80 cachorros, porque é interessante, nós temos um espaço pet muito grande, não é? Porque hoje você tem 500 casas, você tem 300 cachorros, 200, 300 cachorros, tem de certeza. Então, nós, sabendo dessa realidade já há uns anos, né? Projetámos um espaço pet para essa realidade. Então tivemos reservas, nós pedimos para fazer as reservas, quantos adultos, quantas crianças e quantos cachorros. Então hoje funciona assim, né? Então foi uma festa muito bonita. Então o Guestier tem esse cuidado de paisagem, por isso tem toda a fiação subterrânea. Você não vê um fio dentro Isso é um diferencial. Não vê um fio dentro do empreendimento, até para que a paisagem, o paisagismo ainda se... Acho que a questão dos fios pendurados é uma coisa... Isso, vamos ser sinceros, poste passando fio deixa feio, atrapalha a garagem, nossa. E, por exemplo... Na hora que você chega no loteamento e não tem postes, não tem fio, é diferente. E toda a nossa iluminação é LED. O que é que isso quer dizer? Você, em vez de ter aquela luz amarelinha, que não dá luz, você tem uma iluminação muito mais clara, muito mais eficiente. Dá para ver da pista. Você passa da pista, você olha para o Guestier, tá branquinho. E um consumo mais barato.
ok? Sim. Então, são alguns cuidados que nós tivemos. O nosso arquiteto dos edifícios, da portaria, do clube, é daqui da terra, é o Odilon Santos Pereira. Um abraço para o Odilon, se eu me dir, e a Gabriela Leme, decoradora, arquiteta de interiores, e foram eles que, enfim, dentro daquilo que nós gostaríamos de ter dentro do GSE, havia um plano já de espaço, do que é que tinham que ter, e foram eles, efetivamente, que transformaram no papel. A portaria tem outra história, né? A portaria tem uma história que o Odilon tinha feito há muitos anos, ainda não era o arquiteto que é hoje, era um jovem arquiteto, tinha feito a portaria do Lago Sul. Né? Ele é que tinha desenhado a portaria do Lago Sul. Eu pedi, vamos desenhar aqui uma portaria e tal, né? E ele desenhou uma portaria e eu disse, Odilon, isto não é bem o que eu quero. Até porque havia duas coisas que para nós eram importantes. Uma é que ela marcasse o destino de entrada, mas a outra, que é mais importante de tudo, é que ela tivesse 5 entradas e 5 saídas, mais a do caminhão. Ou seja, que os nossos futuros moradores não tivessem que estar nas filas, às vezes. Fila para entrar e fila para sair. Filas para entrar e filas para sair. Então vamos dizer que nós tínhamos essa obrigação de ter uma portaria tecnicamente muito bem instruída. Mas é muito grande a portaria. E tínhamos de vocês. também... É imponente demais. Passa da pista, você vê a portaria dos caras, é gigantesco. E depois tínhamos a outra necessidade, que são os edifícios contíguos à portaria, onde estão os serviços que nós vamos prestar, o posto médico, a manutenção, a lavandaria central. Então havia um conjunto de edifícios que tinham que estar junto à portaria e depois que marcasse o lugar. E como eu dizia, bom, fazer mais baixo é mais barato, mas também subir uns 10 metros para cima, né? Os engenheiros xingavam, não, isso vai estrutura, mais não sei quanto estrutura e tal, né? Mas como o Odilon depois vem ainda com outra proposta, eu disse ao Odilon, pensa que está a entrar no paraíso e faz uma coisa como se estivesse a entrar no paraíso. E assim nasceu a portaria. Não, mas parece mesmo, você se sente pequeno, você chega lá e fala assim, desenhada pelo Odilon, ficou muito bonita e marca o lugar. Aliás, a do 2 vai ser igual, o arco, né? Vai fechar o arco, só não vai ter os edifícios de apoio, porque aqueles edifícios de apoio também vão servir para todos. Então a ideia é essa. Miguel, o diretor mandou uma mensagem que ele tá mandando aqui. Ele quer saber para que time você torce lá em Portugal. Do Sporting. Você torce pro Sporting? Sporting. Ah, tá vendo. E mundialmente pelo grande Real Madrid. Em Portugal só tem 3, né? Benfica, Sporting e o Porto, né? Assim. Aqui que time você torce, Mike? Palmeiras e Noroeste. Ele é do contra, né? Porque nós dois somos corintianos, eu e o diretor. Aí, Palmeiras e o Noroeste, ninguém torce pro Noroeste. Aí eu torço, agora eu torço. Tô brincando, eu gosto de provocar. Tá? Miguel, obrigado. Não, obrigado. Esse foi mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que, além das nossas redes sociais, você pode nos assistir todos os dias agora na Bru Mais TV, canal 27527 da NET. Também, às quintas-feiras, nós estamos na Top FM, bem como na Alfa TV, na Melone FM, na Do Seu Jeito, na Cultura Regional e na Centenário FM. Todas essas rádios transmitem o Além dos Outdoors e as TVs também. A Alfa está em Botucatu e a Brumais está em Bauru, Jaú e outras 6 cidades. Lembrando sempre que nós estamos aqui no Dual Cowork, esse lugar que nos abriga, e onde você também pode estar. Traga o seu negócio para cá, tem salas totalmente equipadas para você desenvolver o seu trabalho. E tem um diferencial, gente. Além de você ter uma recepção, você ter um café interessante, você pode fazer networking. Tem um monte de gente trabalhando aqui, você vai conhecer pessoas novas, fazer negócios aqui no DUI. Obrigado, pessoal da Pureza Filmes. Tudo que você precisar de vídeo e produção de filmes, a Pureza Filmes faz. E também a nossa parceira Mamalu Brigadeiros, que faz todos os doces para sua festa, para sua empresa ou para o seu negócio. Esse foi o Além dos Outdoors. Até o próximo programa. Tchau.